Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Em diante, que diz assim, segundo Timóteo está no Novo Testamento, quase no finalzinho. Eu digo é fácil achar porque tem 5 T's, né? 5 livros que começam com a letra T. Eles estão juntos, né? Timóteo, lá está também Tito, e está também Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, depois Timóteo, depois Tito, né? Capítulo 1, versículo 2 diz assim, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, e de que, sem cessar, faço memória de Ti nas minhas orações, dia e noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Vou repetir, desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, noutra versão de espírito de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das minhas aflições no Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém? Até aqui, podemos sentar, meus amados. Que o nosso Deus nos visite com graça. E eu gostaria de chamar aqui a atenção de tantas coisas que o apóstolo Paulo vai falar aqui, e ele aqui está resumindo o Evangelho. Nesse primeiro capítulo, Paulo ele faz um resumão no Evangelho. E Paulo ele vai chamar a atenção de Timóteo, seu filho na fé, seu filho ministerialmente, e esta é a última obra que o apóstolo Paulo escreve, é o último livro de todos que ele escreveu, esse é o derradeiro, é o último livro que ele está escrevendo. E é nesse livro, então, ele faz o resumo do Evangelho, e Timóteo, ele estava atravessando 2 problemas. Talvez você diga, pastor, eu enfrento 5 problemas, eu tenho 10 problemas, eu tenho muitos problemas. Timóteo tinha 2 problemas. Não sei quantos problemas que você tem. Timóteo tinha 2 problemas. Ele tinha um problema físico, que Paulo vai narrar nas suas cartas que ele tinha um problema no estômago. Talvez uma úlcera nervosa. Ou algum outro mal, da qual a Bíblia não descreve que problema esse era esse problema que ele tinha na sua saúde. Mas ele tinha um problema físico. O segundo problema que ele tinha um problema emocional. Timóteo tinha um problema emocional. Há pessoas que os seus problemas são todos eles emocionais. E por causa dos problemas emocionais, acaba desembocando em alguma outra área, às vezes até na física, nos relacionamentos, por problema emocional. Eu acho interessante porque Timóteo é uma carta que Paulo escreve, que a gente chama de carta pastoral. São 3 cartas pastorais que Paulo escreve. As 2 cartas para Timóteo, que era um jovem pastor, e ele escreve uma outra carta para Tito, também que era um pastor. Então são as 3 cartas pastorais. A parte emocional que Timóteo ele sofria, a qual ele enfrentava, né, era de desânimo.
E quem já não enfrentou na vida algum problema de desânimo? Às vezes uma pessoa ela desanima de ensinar. Às vezes a pessoa desanima de trabalhar e não ver resultado. Às vezes a pessoa desanima de dar um conselho e aquele conselho nunca ele é acatado. Às vezes a pessoa ela desanima na vida por não ver resultados no seu trabalho, no seu empenho, no seu esforço. Embora que a Bíblia diga que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então Timóteo, ele enfrenta problemas, ok? Talvez os problemas emocionais é por causa da sua pouca idade e ele tem que pastorear uma igreja, embora sendo tão novo, embora sendo tão jovem. E ele tinha então grandes desafios. Gente, olhando para a carta que Paulo escreve, tentando ajudar o novo pastor, o novo obreiro, porque ele tinha problemas. As cartas elas eram escritas porque as igrejas tinham problemas. Se você achar, igrejas não têm problemas. Paulo ele escreve as cartas, Pedro escreve as cartas, Tiago escreve as cartas, João escreve as cartas, Judas também escreve cartas, por causa de problemas que haviam. Quando a gente tem um problema, é a Bíblia, o lugar onde nós devemos ir e meditar nela, porque tem resposta. E tem solução para as nossas vidas. Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem algo para a nossa vida para trazer a nós. E alguém pensa, é cristão, ele não tem problema. Ele foi para a igreja, ele não tem problema. Timóteo era um pastor da igreja e Timóteo tinha problema. Aí eu quero dizer nessa noite que todos nós estamos sujeitos às dificuldades. Talvez não a dificuldade que outro tem, mas a sua dificuldade ela é única, ela é ímpar. Há pessoas que às vezes vão contar um problema, outra pessoa querendo consolar e diz, olha, o meu problema ele é maior. Pessoas parecem que querem fazer uma competição para dizer que o seu problema sempre é maior do que os outros. Também isso é errado, isso não é certo. Quando alguém vier contar um problema, ainda que você tenha muitos problemas, escute com atenção, vai fazer bem para aquela pessoa. E Paulo ele está escrevendo a alguém que tem problema. Já é o pastor, é o líder, mas ele tem problema, ele tem desafios. Se um líder tem problema, imagina os demais. Mas esta carta era exatamente com o propósito, amados, de fazer com que Timóteo, o jovem pastor, que tinha problemas, para aconselhar e ajudar como resolver esses problemas. E eu digo assim que na palavra de Deus, nós vamos encontrar como resolver os nossos desafios diários. O problema que ele tinha, e Paulo diz o seguinte para ele, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. O que é um dom? Um dom é um presente, é uma dádiva. Não é algo físico, não é algo material, mas era algo que Deus tinha dado para Timóteo, através de uma imposição de mão, de uma oração, de uma consagração, e foi dado a ele um ministério. E aí agora Paulo ele está lembrando Timóteo de que ele tem que se lembrar daquilo que ele recebeu de Deus. E aqui está o grande mal de muitas pessoas. Às vezes ficam choramingando as lutas, os problemas e esquecem coisas preciosas que ainda tem. Coisas preciosas que já recebeu. É o grande mal, às vezes, de ser ingrato, de viver uma ingratidão, porque esquece das coisas boas que existem. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, eu prossigo para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para aquilo que ainda não alcancei. Paulo está falando de coisas boas. Paulo ele está pautando isso aqui. Gente, o que Paulo está ensinando? Olha, desperta o dom que há em ti. E nesta noite eu quero dizer, há um dom na sua vida que precisa ser despertado. Há alguma coisa que Deus deu que precisa ser despertado. Alguma coisa que precisa ser trabalhado. Meus amados, tudo que nós não usamos atrofia,
enferruja, estraga. Você tem um bom carro, deixa 2 anos na garagem e nem liga ele. Tenta ligar, para ver se vai rodar. Vai grudar, vai criar uma cola. E aquele carro, o motor não vai ser tão fácil para pegar, porque ficou parado. Por isso que algumas ferramentas, elas têm que, periodicamente, tem que usar. Você ficou com o carro 2 meses na garagem, tem que ligar o carro, fazer o motor rodar um pouquinho. Deu uma descansada, desliga. Se você quebrar o braço e ficar ali um tempo com o braço enfaixado, quando tirar o gesso, o teu braço parece que não mexe mais. Você precisa voltar a exercitar. Graças a Deus, pelos fisioterapeutas que ajudam a mobilização, a recuperar a mobilização. Tudo que nós não usamos tende a atrofiar. Um dom tende a atrofiar. Eu não estou falando de um talento. Eu estou falando de um dom que a pessoa tem e se ela não usar, ela vai atrofiar. E Paulo está dizendo o seguinte para ele, olha, você tem que reativar o dom que está em ti. Precisa reativar, ainda que pareça ser tão pouco, Deus não quer me usar, Deus quer te usar. Deus deseja usar a sua vida. Ele colocou um talento, Ele colocou, aliás, um dom dentro de você. E Deus quer que você use. Deus quer usar a sua vida. Por que Deus quer usar? Porque Deus dá dom para quê? Não para que eu fique parado com Ele, mas para que eu utilize alguma coisa que Deus quer usar na sua vida. Lá no Antigo Testamento, fala da viúva que não tinha nada, ela tinha uma dívida enorme para pagar, e aí o profeta pergunta, o que tu tens na tua casa? Eu tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. Aí o profeta disse, vai, pede vasilhas emprestadas e derrama esse azeite, e multiplicou. Deus usou o que tinha. Deus vai usar, meus amados, aquilo que nós temos. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e transforma numa multiplicação e alimenta uma multidão. Foi pouco, mas foi usado. Às vezes a pessoa pensa, não, eu só quero ser usado por Deus quando eu tiver muito dom. Meus amados, começa a usar o pouco que Deus já colocou na sua mão. A Bíblia diz ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E aí Paulo agora está escrevendo então para esse jovem pastor. Na caminhada, irmão, certamente, quem sabe esse pastor se decepcionou com algumas pessoas, com algumas vidas. Quem sabe também você, as pressões, as lutas, algumas dificuldades. Às vezes é a ingratidão, é dizer, eu não vou mais. Você estava ministrando, crescendo na fé, e de repente a pessoa não correspondeu. Você não vou ministrar mais crescendo na fé. Às vezes é ingratidão. As lutas que você vai enfrentando, e às vezes a pessoa vai encolhendo a sua fé, e ela vai murchando na sua fé, e ela vai tolhindo de realizar e de fazer, porque quem sabe um dia não deu certo. Mas eu quero dizer, se não deu certo, tente outra vez, amém? Não conseguiu, tente outra vez. Quem é que diz que Deus chamou para você desistir? Quem é que diz que Deus chamou você para você parar? Deus não chamou você para ficar parado na estrada, para você ficar no meio do caminho. Aqueles que ficam no meio do caminho vão acabar morrendo, como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. Os ladrões pegaram ele no meio do caminho, tiraram tudo que ele tinha, deram uma surra nele, ele ficou quase morto. No meio do caminho não é o lugar de ficarmos. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito com você. Há um talento que Ele colocou, há um dom que Ele colocou dentro de você. Quem sabe você já pensou um dia de desistir. E Deus traz nesta noite uma palavra para dizer para você, não desista. Há um dom dentro de você. Reavive o dom que está dentro de você. Quem sabe às vezes sofreu algum tipo de calúnia, algum tipo de mentira e deu vontade de desistir. Quem já na vida não pensou um dia de parar de desistir? Esse homem de Deus chamado Timóteo estava com um problema emocional. O problema físico se resolve com medicamento, com tratamento, mas o emocional. Então Paulo ele está escrevendo essa carta por causa dos problemas emocionais de Timóteo. Timóteo que tinha esses 2 problemas, ok? E aí Paulo vai dizer para ele assim, desperta o dom que há em ti, ok? Para Timóteo diz, desperta o dom que há em ti.
Ou seja, desperta a chama. Deus tem uma vocação para você. Deus tem algo para você. Meus amados, eu quero dizer que Deus tem pés. Amém? Deus tem mãos. Amém? Os pés de Deus e as mãos de Deus são as tuas. Amém? A qual Deus quer usar. Amém? Levanta as tuas mãos assim, olha para ela. Ok? E diga assim, Deus quer usar estas mãos. Diga, estas mãos, elas pertencem a Deus. Elas são de Deus. Eu consagro as minhas mãos. Amém? Deus tem mãos. E as mãos de Deus, ela está contigo. Os pés de Deus são os teus pés. A boca de Deus é a tua boca. Quando nós inserimos, meus amados, e nos enchemos de Deus e do seu Espírito Santo, Deus deseja usar. E aí nós temos que relembrar o dom que é em nossa vida e que algumas coisas nós vamos deixar. Lembra-te, diz a palavra de Deus, aonde tu caíste. Lembra o momento que você mais jejuava, mais consagrava, mais buscava a Deus. Lembra-te. Deus quer usar você. Aviva o dom que Deus te deu. Meus amados, Paulo está escrevendo ele para um discípulo seu que passou por um momento de um desânimo por causa das circunstâncias, das dificuldades encontradas. Eu digo, meus amados, nós não podemos parar. Lembra-te, quem sabe quando naquele tempo você passava o dia inteiro ouvindo louvores, cantando louvores a Deus e você parou de cantar. Não se ouve mais um louvor na sua casa. Não se ouve mais um louvor no seu pendrive que era cheio de louvor, os louvores desapareceram dali. Lembra quanto você buscava mais a Deus? A campanha que nós fizemos aqui na igreja, o propósito no ano passado, de 1.500 horas de oração aqui nesse templo. Você vinha orar. De lá para cá você esqueceu, você deixou, você praticamente nem ora mais. Você simplesmente cumprimenta a Deus, Deus, dá o dia abençoado, em nome de Jesus, amém. Mas não tem mais aquele tempo de qualidade com Deus, aquele tempo precioso, aquele tempo dedicado para buscar mais a Deus. Meus amados, há uma chama que ela precisa ser incendiada. Quando o texto diz assim, ó, desperta o dom que há em ti, ou aviva o dom que há em ti, o texto ali, a palavra, o original ali, está dizendo assim, que quer dizer incendiar, botar muito fogo, fazer o fogo crescer e ele aumentar, e aumentar a chama. Meus amados, Deus tem uma unção nova para derramar sobre a tua vida, amém? Deus é um Deus de coisas novas. A Bíblia diz, eis que faço nova todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deus não tem nada embolorado, Deus não tem nada do passado, Deus tem coisas novas. É um dom, é um dom. Paulo ele vai escrever para Timóteo, na primeira carta, nós lemos a segunda. Na primeira carta, no capítulo 4, versículo 14, diz, não despreze o dom que é em ti. Parece que Paulo ele tem que repetir. Falou a primeira vez, depois de mais um tempo tem que falar outra vez. Primeira vez, Paulo ele diz na sua primeira carta, não despreza o dom. Tem um dom dentro da tua vida. Ele diz, não negligencie o dom que é em ti. A palavra negligenciar, no original, no grego, é a palavra amaleo, que significa não dar atenção, desconsiderar, desprezar, descuidar. E a palavra dom, a palavra carisma, da onde vem carismatas, que é um dom da graça de Deus, é uma capacidade para desempenhar bem uma missão perante Deus. Não negligencie o dom que há em ti. É o que Paulo está dizendo, o que ele vai dizer. Nós podemos, amados, dizer que Paulo ele estava dizendo para Timóteo o seguinte, não despreza um presente tão precioso que Deus te deu. E na Bíblia, irmãos, nós temos alguns personagens que desprezaram algo que Deus deu para eles. Nós vamos encontrar Esaú, que ele ignorou o futuro, querendo o prazer do presente. Desejando saciar a sua fome instantaneamente, ele abre mão de algo que era dele. Nós vamos encontrar também Sansão, outro que desprezou o dom que estava sobre a vida dele, ele trocou a sua posição por pura vaidade. Isso lhe causou a ruína, lhe trouxe uma grande destruição. Depois nós vamos encontrar Judas, não
apenas um dom que ele tinha para ser apóstolo, para figurar entre os homens mais usados pelo Senhor, e ele simplesmente troca Jesus por 30 moedas de prata, comprando a morte do Senhor Jesus. Eu digo, meus amados, temos que valorizar aquilo que Deus nos deu, amém? Nós temos que valorizar, e Deus, ele tem prazer de dar. Sabe aquela pessoa que você dá um presente, a pessoa fica tão contente, alegre, e você tem prazer de ajudar e dar o presente? Deus tem prazer, irmãos. A Bíblia diz que Deus é galardoador, que Deus gosta de dar, Deus gosta de entregar. E aí Paulo ele vai escrever para Timóteo, eu quero repetir o texto de 1 Timóteo 4:14, que diz: não te faça negligente com o dom que há em ti, que foi te dado mediante profecia e imposição de mãos do presbitério da igreja. Quando você deixa de usar a capacidade, os dons que Deus te dá, ou talentos que Deus está te dando, que Deus te deu, você pode estar lesando a Deus, do investimento que Deus fez na sua vida, ok? Vou repetir, quando você deixa de usar a capacidade, os dons que Deus está fazendo na sua vida, você pode estar lesando Deus pelo investimento que fez na sua vida. Digo, meus amados, que Deus tem prazer de investir, Deus tem prazer de dar, Deus tem prazer de colocar. E aqui Paulo, ele vai começar o capítulo falando exatamente, alertando sobre que muitos abandonaram a fé, dando ouvidos a ensinamentos demoníacos, dando ouvidos a coisas sobre hipocrisias, mentiras, aceitando os erros, né? E por fim acabaram vivendo e praticando o pecado, falando sobre as lendas pagãs, as crendices da época. E agora Paulo ele está demonstrando um cuidado que ele está tendo com o jovem Timóteo. E ele teme que esse jovem Timóteo ele se deixe levar pela onda, pelo modismo da época, e despreze o dom de Deus. E aí Paulo então, ele vai recomendar Timóteo a lutar, a trabalhar contra o pecado e manter firmada a sua fé no Senhor Jesus. Eu acho tão interessante, porque Paulo ele diz para Timóteo o seguinte: lembra da fé que você tem e que você herdou da sua avó, que você herdou da sua mãe. Está aqui no versículo 5, diz: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiramente habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. É a única vez que é mencionado os nomes de Lóide e de Eunice na Bíblia, apenas aqui nesse texto, apenas aqui nesta passagem é que é mencionado, depois nunca mais aparece. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? Que fé a gente passa, fé a gente transmite. Primeiramente habitou na avó de Timóteo, que certamente foi quem Paulo evangelizou. Primeira conversão na família foi da avó, depois foi da filha, e agora atingiu o neto. O que eu aprendo disso? O que nós aprendemos disso e podemos levar, irmãos, como um grande e profundo aprendizado para a nossa vida? Que fé a gente recebe, e fé a gente deve transmitir também, que a gente deve repassar. O apóstolo Paulo ele vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Então eu recebo, eu devo passar. Quinta-feira nós vamos estar reunidos nos apriscos e nós vamos repassar também aquilo que a gente aprende. Nós compartilhamos para que Deus possa nos trazer e Deus possa dar mais para a nossa vida também. Eu quero dizer, amados, há um dom dentro de você, amém? Há um dom dentro da tua vida. Deus plantou e Deus colocou um dom dentro de você. Só que esse dom, ele precisa ser despertado. Lembra que Jesus, ele dormiu no barco? E quando no momento de uma aflição, os discípulos então foram despertar o Senhor Jesus e acordaram Jesus no barco, precisou o Senhor Jesus ser despertado para socorrê-los. Um dom, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar, porque é um dom dentro de você. E Deus quer usar. Há algo divino dentro de você e Deus quer usar. Há algo precioso dentro de você e Deus quer usar. Há algo que Deus está fazendo e Deus quer contar com você. Deus quer contar com aquilo que Ele plantou, que Ele colocou, que Ele investiu na sua vida. E esse investimento de Deus não vai dar errado. Esse investimento que Deus fez não vai trancar. Esse investimento que Deus fez vai dar certo, porque Deus sabe que dá certo. Por isso que Ele te deu, por isso que Ele colocou nas tuas mãos. E Ele quer que você
faça com que esse dom seja despertado. Desperta o dom que é em ti. O dom precisa ser despertado. Por isso que está na palavra de Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você de uma maneira tremenda, extraordinária. Agora, por que um dom ele precisa ser despertado? Um dom precisa ser despertado, a pergunta é fácil e a resposta mais fácil ainda. É porque está dormindo. A gente desperta quem está dormindo. Ou você acorda quem está acordado. Você não acorda quem está despertado. A não ser dizer, cara, está dormindo, a bola passou por ti, não fez o gol. Não, quando a gente diz, desperta, porque está dormindo. Está dentro. Mas precisa ser acordado. Precisa ser despertado. Ele está ali dentro. Agora, por que esse dom ele pode adormecer? Primeiro, irmãos, para a gente começar a parar de usar. A gente para de utilizar e ele começa a adormecer. Porque paramos também de aperfeiçoar. Como um talento a gente aperfeiçoa. Aquele que tem o talento na música, ele deve aperfeiçoar, a se habilitar a tocar melhor, cantar melhor, fazer melhor, investir mais naquilo que já sabe fazer. Mas, meus amados, quando o dom começa a adormecer, é porque não estamos usando. E Deus quer que nós venhamos usar. Meus amados, o inimigo, ele odeia o dom que tem em você. E ele vai fazer de tudo para apagar. Para você ficar apagado com relação a esta arma que Deus colocou, um dom dentro de você. E o inimigo vai trazer decepções, tristezas. Vai fazer com que você comece a ficar triste. E aí você começa a recuar, um passo para trás. No outro dia mais um passo. No outro dia você não prosseguiu. E assim vai ficando. Então, todas as maneiras e formas, meus amados, o diabo, ele procura tirar o dom que Deus colocou. Eu tenho certeza, irmãos, que no mundo espiritual, o diabo ficou rindo de Sansão, quando perdeu a força, quando ele esteve nas mãos do inimigo. Eu tenho certeza, irmãos, que o inimigo nosso, ele faz festa quando ele vê um filho de Deus, um servo de Deus, que enterrou o seu dom, que deixou o seu dom adormecer, e que agora passa aquela pessoa a estar no império das trevas, dominado pelas trevas, ele já não consegue mais usar o seu dom para Deus, e o diabo, o inimigo, ele fica rindo e fica debochando. Se nós olharmos o livro de Jó, nós vamos ver como o inimigo vê aqueles que são de Deus, e como procura desgraçar, estragar e arruinar a vida daqueles que são de Deus. Meus queridos, o dom, ele deve ser desenvolvido. Quando nós vamos nos envolvendo mais com as coisas desse mundo, o dom ele vai ficando atrofiado. Às vezes são decepções com as pessoas, o dom ele vai ficando mais adormecido. Mas o dom precisa ser despertado. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, a Bíblia vai falar que é comparado como uma fogueira. Quando a Bíblia diz não apagueis o Espírito. Porque há uma chama que precisa estar acesa. Há uma chama que ela precisa estar ligada, que precisa estar incendiada. Esta chama ela precisa estar acesa. E uma outra realidade também, quando Paulo ele diz, desperta o dom que há em ti. O que eu aprendo aqui, meus amados, que nós podemos aprender, que não é Deus que vai despertar esse dom. Não é Deus que vai despertar. Deus não vai despertar esse dom. É você que precisa despertar o dom. Paulo ele escreve, desperta o dom que há em ti. Não diz, meu servo, eis que eu vou despertar o dom que está em ti. A Bíblia diz, desperta o dom que há em ti. Há um dom em você, e é você que precisa despertar esse dom. Não é o líder que vai despertar. Não é o discipulador que vai despertar em você. Não é o pastor que vai despertar o dom que está em você. A Bíblia diz, desperta o dom que é em você. É nós que temos que despertar. Cada um de nós precisamos despertar o dom que Deus plantou, que Deus colocou em nossa vida. Meus amados, vamos lembrar e vamos recordar, e Paulo ele está dizendo, e Paulo vai lembrar, ele foi dado para você esse dom. Versículo 6, por esta razão,
exortá-lo a te lembrar que mantém acesa a chama, ou seja, desperta o dom que está em você mediante imposição de mão, ou seja, teve um passado, você já foi usado. Não são as circunstâncias, nem as dificuldades, nada que vai fazer. Você tem que despertar esse dom que está na sua vida. Deus quer usar você, amém? Deus quer te usar, cada um de vocês. Mas pastor, eu estou entrando pela primeira vez, não entendo nada dessas coisas. Pois eu te digo, você entrou por aquela porta, já tem uma unção de Deus nesse lugar. E ela já está te pegando, Deus vai usar você também. Deus não deixa ninguém de fora. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja usar a todos. E Deus quer usar-nos. Se envolva, mergulhe. Não fique deixando o diabo minar a mente com mensagens, com expressões. Tipo, você foi no aprisco, mas lá não me trataram, não me deram chimarrão, não me deram pipoca. São coisas, meus amados, que nós deixamos coisas pequenas afetar e destruir uma coisa tão grande que Deus tem sobre a nossa vida. Não me deram bom dia, não me deram boa tarde, não lembraram de cantar parabéns a você para o meu aniversário, e a gente vai deixando. Cuidado com essas coisas, elas são venenos. Elas são setas que a Bíblia menciona, são setas malignas, que o nosso coração influencia-se. Tem 3 vozes no mundo. Tem a voz de Deus que nós podemos ouvir. Tem a nossa voz, nosso pensamento que nós podemos ouvir. Mas tem a voz do inimigo também que nós podemos ouvir e escutar. Mas tem isso bem forte no teu coração. Deus quer usar você, amém? Há um talento dentro de você. Deus está chamando, você desperta esse talento. Desperta esse dom que Ele colocou na sua vida. Ok? Desperta isso. Não deixa o dom apagar. Não deixa essa chama que Deus ligou, que Deus acendeu, não deixa ela apagar. Lembra aquele momento que você não perdia reunião nenhuma. Você não perdia culto nenhum. Na madrugada você estava orando. Desperta isso. Desperta. Há um tempo que você estava vivendo um avivamento. Chama de volta. Porque Deus te deu e Deus dá. Meus amados, algumas coisas que nós devemos observar, irmãos. Que primeiramente o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, amém? No momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, Ele vai entrar no nosso coração. O Espírito Santo vai entrar no nosso coração. Não é ainda a plenitude do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, mas já é a habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora, habita em nós. A Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus. Ele habita em nós. Então tem o dom. Quando ele entra, ele traz coisas. A Bíblia vai falar sobre os dons espirituais, são vários dons espirituais, os dons carismáticos. Vai falar também em dons que são habilidades. Mas uma coisa tão interessante, meus amados, que eu tiro desse texto que nós lemos aqui, de 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1. Que Paulo acreditava em Timóteo. Paulo, o apóstolo, acreditava em Timóteo. Qual é a lição que nós podemos aprender tão preciosa aqui? Que nós precisamos acreditar uns nos outros também. Nós precisamos acreditar. Aquela pessoa não tem talento? Tem. O apóstolo Paulo tinha uma visão maior e nós precisamos ter uma visão ampla de observar e ver um dom naquela pessoa. E precisa ser despertado aquele dom. Paulo, ele viu isso, ele observou isso. Jamais vamos olhar, ou na reunião da PRIS, quando discipulado, aquela pessoa não tem talento nenhum. Você não imagina a força, o potencial que é, o quanto Deus quer usar aquela vida daquela pessoa. Então não despreze ninguém. Timóteo, ele estava se sentindo desprezado, mas tinha alguém, um discipulador, que estava botando a alavanca nele e disse: olha, vamos lá, Timóteo, não para. Tem um talento dentro de ti, tem um dom dentro de ti, precisa se despertar. Paulo, meus amados, se fosse uma outra pessoa, quem sabe dizer, entrega os pontos, larga mesmo, para de te incomodar com isso. Mas ele não disse isso. Ele não disse entrega os pontos. Paulo não disse para, larga tudo. Não, Paulo disse, olha, desperta, rapaz, tem um potencial dentro de ti. Paulo vai dizer assim, ninguém despreza a tua mocidade. Mas pelo contrário, te torna um exemplo, ganha eles pela autoridade do exemplo de vida, de como é a tua vida. Ganha eles, conquista eles, pela autoridade de amor, de carinho, de ensinamento.
leva com autoridade, ganha e mostra, não despreza, ou seja, não seja você mesmo a desprezar a tua mocidade, por ele ser jovem. Não seja você a desprezar. Pior de tudo, irmãos, não são as pessoas que nos desprezam, é quando você mesmo se despreza, é quando você mesmo abandona, você desiste de você. Quando você desiste, estou desistindo de lutar. Pior coisa que tem, é quando você mesmo já não acredita, porém Deus acredita em você. Paulo está dizendo, eu acredito em ti, Timóteo, mas não está dando certo. O aprisco está com dificuldade. Eu convido e as pessoas não estão vindo. Pare de desacreditar. Comece a acreditar. Acredite que as coisas vão acontecer. Há um dom dentro de você, mas que precisa ser desenvolvido, precisa ser despertado. E repito, não é um anjo que vai despertar. É você que tem que despertar o dom que tem dentro de você. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, eu estou escrevendo porque eu acredito em ti, rapaz. Interessante que quando as coisas estão indo muito bem com você, quando as coisas estão indo de bom para melhor, aí você acredita em você. As pessoas acreditam em você também. Está indo tudo bem. Cada dia está melhorando mais. Mas quando aconteceu o contrário, as adversidades, as lutas, as tempestades, os temporais, os rios que começam a varrer contra você, os ventos que começam a derrubar a tua estrutura, e aí você está bem para baixo mesmo, e aí você não acredita mais, e é nessa situação, é nesse contexto que Paulo vai escrever, você desperta o dom que tem em ti, desperta o dom que está dentro de ti, e aí Paulo vai dizer o seguinte, olha meu filho, tem tanto potencial e poder de Deus sobre a tua vida, porque é exatamente o que ele vai dizer, para animar o seu discípulo. É nesse contexto que ele vai dizer o versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Vocês têm que enfrentar. Eu digo para você, amada igreja, Deus não te deu espírito de covardia. Tem que enfrentar. E às vezes é um medo que nos faz não avançar. Mas quando a gente tem um dom de Deus, tem a graça de Deus sobre a nossa vida, pode vir o que vier. Nós vamos vencer e nós vamos atropelar. Estava Israel lá, todo mundo com medo do gigante chamado Golias, todo mundo com medo. Rapazinho com 3 metros de altura, todo mundo com medo. Davi era ungido de Deus, ele tinha um dom. Ele recebeu um dom sobre a vida dele. Ele chega lá e olha, todo mundo com medo, todos com medo ali. E Davi vai lá, irmãos, ele tem um dom, está despertado para a vida dele. E ele vai lá, não tem medo desse gigante não. Ele foi lá e enfrentou. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia. O que nos faz, às vezes, não avançar e não enfrentar o gigante? Covardia, medo, receio. Agora, irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente não tem medo de nada. Nós não temos medo de absolutamente nada. Venha o que vier, vai ser atropelado, porque em nome de Jesus Cristo nós vamos vencer. Não tem adversidade, não tem chão ruim, não tem terra que seja ruim, vai ser uma vitória total da parte de Deus. Tem uma pessoa que está num lugar que geograficamente é difícil, pode profetizar a bênção. Nós falamos semana passada, em parte conhecemos, em parte nós profetizamos. Nós temos que profetizar, irmãos. Amém? As portas vão se abrir. Vamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, haverá um grande avivamento. E nós precisamos também de alguém que acredite na gente. Paulo, ele acreditava em Timóteo. Assim como você precisa acreditar nos outros, também nós carecemos de alguém que acredite na gente. Quando nós, irmãos, levantamos alguém para liderar um aprisco, nós estamos acreditando naquela pessoa. Quando nós levantamos alguém para ser o discipulador, nós estamos acreditando naquela pessoa. E nós acreditamos, meus amados. Okay? Paulo sabia o valor que tinha em Timóteo. E Paulo investia nele. E Paulo está dizendo, oh, Timóteo, eu estou investindo em ti. Embora ele diz, não, mas eu não posso. Mas Deus está dizendo, Paulo estava dizendo, Timóteo, eu estou investindo em ti. Há um potencial dentro de ti, há um dom dentro de ti. Desperta, rapaz. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de ousadia. A Bíblia diz, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nos diz ali no versículo 8, nem de mim que sou prisioneiro,
mas suporta o sofrimento, se aguenta firme, as lutas e as batalhas que estão aí. Depois Paulo vai falar da fé também. Ele diz, olha aqui, não esquece, eu me recordo da fé não fingida que tem em ti. Ele está elogiando, diz assim, a tua fé nunca foi de fachada, a tua fé foi verdadeira. E esta fé habitou primeiramente na tua avó, Lloyd, e na sua mãe, Eunice. 3 gerações. A nossa fé precisa passar de geração em geração. Passa a fé que Deus tem te dado. Passa adiante. Passa o bastão. Incendeia outros também, para que façam. Meus amados, fé a gente passa. Fé a gente precisa passar. E vai um desafio, um tema de casa. Essa semana, passe fé para alguém, em nome de Jesus. Esse mês que resta ainda alguns dias, passa para alguém. Esse ano que já está indo para a reta final, passa para alguém também. A fé que Timóteo tinha, irmãos, ele recebeu de alguém. Ok? Dizem que Noé foi o maior pregador da história. Porque ele pregou, irmãos, para a sua família. A maior dificuldade é gerar na própria família a fé. E ele gerou família, na sua família toda. A família foi salva. Os estranhos não quiseram, mas a sua família creu nele. Porque era um homem íntegro, era um homem de caráter, era um homem que era um homem réprobo. Okay? Toda a família creu nele. E essa fé, irmãos, que passou para Timóteo era uma fé operante. Passou 3 gerações que são mencionadas aqui. Outra coisa também, Paulo ele fala, irmãos, de uma chama que arde. E ele diz que essa chama ela arde, ela não está extinta, mas ela está ali fervendo. Né? E se esse dom, meus irmãos, esse dom na realidade ele precisa ser despertado. Mas se esse dom que precisa ser despertado, se hoje ele está despertado, ele pode também ser apagado. Porque Paulo vai escrever para Timóteo, desperta, porque estava apagado. Meus amados, hoje aquilo que está numa chama pode ser despertado, pode continuar ainda numa chama, mas pode também ser apagado. Então vamos nesta noite, em nome de Jesus, vamos despertar aquilo que Deus nos tem dado, amém? A Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia. Interessante que Paulo usa assim uma expressão muito forte. Mas Timóteo ele tinha uma timidez que ela era uma timidez natural. Mas Paulo está instigando o seu discípulo a desenvolver e está fazendo com que o seu discípulo ele desperte esse dom que está dentro dele. Meus amados, o Espírito Santo não é autor do medo, amém? O Espírito Santo não é autor do medo. O Espírito Santo não é autor de uma covardia para enfrentar desafios. Mas o Espírito Santo, ele nos impulsiona, amém? Para fazermos coisas sobrenaturais para o nosso Deus, amém? Eu digo que cheio do Espírito Santo, nós não enfrentamos qualquer situação. Cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, a gente enfrenta qualquer situação. Você sabe aquela palavra entusiasmo, né? Fulano está entusiasmado. É bom, né? É ou não é bom estar entusiasmado? Amém? Quem gosta de estar entusiasmado aí? Hein? Eu gosto de estar murcho, assim, eu acho que não vai dar certo. Não, irmãos, entusiasmado. A palavra entusiasmo é uma palavra, ok? Que no original é enteoses. Enteos, Deus, em Deus. Estarmos em Deus, amém? E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos estar. E a Bíblia diz que a nossa vida ela está em Teos, ela está escondida em Cristo Jesus. Ela está guardada em Cristo Jesus. Amém? E é Pedro, irmãos, que a Bíblia menciona que os discípulos estavam escondendo com medo dos judeus, e eles estavam trancafiados numa casa. De repente agora Jesus aparece para eles, e Jesus, não temas, eu estou aqui. E aí Jesus passa para eles uma incumbência. Depois Jesus diz para eles, olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram. Atos dos Apóstolos vai mostrar e vai narrar que os apóstolos, eles estavam ali, meus amados, até que eles receberam o revestimento de Deus. Eles receberam uma visitação tão forte do Espírito Santo. A Bíblia diz que foi no dia de Pentecoste, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas, em línguas diferentes, que nós chamamos isso do Pentecoste. O que aconteceu com Pedro, irmãos, que estava com medo, estava receoso, estava chaveado, trancado dentro de uma casa? Agora Pedro, irmãos, ele abre os seus pulmões e ele prega. E ele prega com ousadia. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 pessoas tomaram uma decisão e aceitaram a palavra. Por quê? Ele está cheio de Deus. O que nos faz, irmãos, às vezes andar para trás, é porque estamos nos esvaziando de Deus. Amém? Para termos uma vida fiel, para termos uma vida que seja grandemente usada pelo Senhor, irmãos, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Era esse foco que Paulo está querendo trazer para Davi, para Timóteo, uma vida cheia de Deus. Até o versículo 5, são versículos que Paulo vai falar, onde nós lemos, são versículos de motivação, que diz assim: graça, paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele diz: olha, eu dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, nas minhas orações. E Paulo vai dizer no versículo 4, olha, eu me lembro das tuas lágrimas. Eu me lembro das tuas lágrimas. Era um menino que chorava. Eu orava, buscava a Deus, chorava. Mas também chorava pelos desafios, chorava por causa das dificuldades, mas era um jovem sincero. Depois ele vai dizer o seguinte: desejo muito te ver, para que a minha alegria seja completa. É só motivação para esse moço. Depois de tudo isso, então, Paulo começa a desafiar. Eu digo, meus amados, que Deus quer nos desafiar. Amém? Deus quer desafiar-nos. Deus quer nos desafiar como igreja, porque Deus tem um grande propósito sobre a nossa vida. Amém? Pavilhão, nós estamos orando para que eles liberem de uma vez o nosso novo prédio enorme, gigantesco, abençoado, localização excelente, meus amados, porque Deus tem um propósito tão precioso, e Deus quer usar a cada um de nós, cada um de vocês, amém? Deus te chama, Deus tem um propósito, e Deus quer que esta chama que está dentro de você, ela seja incendiada, amém? Deus quer nos desafiar, irmãos, a não ter medo, a seguir em frente, a prosseguir e avançar, amém? Já quero chamar o Ministério de Louvor aqui, nós vamos orar a Deus, ok? Deus te chama e Deus tem uma chama, que vai arder dentro do teu coração, vai arder dentro de você. Deus está chamando, e Deus não quer que esta chama apague, mas que esta chama, ela esteja acesa, que ela continue, que ela perpetue, e que você conduza e você ajuda a conduzir e ser grandemente usado no Senhor e pelo Senhor, porque é uma chama dentro de você, a qual Deus deseja que você venha despertar, desenterrar os talentos que estão enterrados, amém? Usar aquilo que Deus já plantou na sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos prosseguir, amados, vamos prosseguir, porque a seara é grande, amém? A seara é grande, os ceifeiros são poucos, e Deus deseja usar a sua vida de uma maneira muito, muito preciosa. Vamos ficar em pé, nós vamos adorar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Paulo, ele acreditava em Timóteo. Timóteo já estava meio desacreditado de si próprio. E eu digo que é tão bom, é tão importante estarmos nos discipulados, porque discipulado, irmãos, é quando a gente acredita. Jesus chamou os seus discípulos, Jesus acreditou naqueles homens, Jesus investiu naqueles homens, porque Jesus acreditava, e Deus quer investir na sua vida, Deus quer colocar mais e mais sobre a sua vida, Deus quer usar a sua vida de maneira extraordinária. Quem sabe vai chegar para você nesta semana, por esses dias, uma pessoa desesperada, angustiada, não sabe o que vai fazer da vida. Aí você não vai dizer para essa pessoa: toma um remedinho que passa, vai em tal profissional que resolve. Você vai indicar: olha, eu tenho uma fé no meu coração, que essa semana está despertada na minha vida, eu quero orar por ti, quero te levar para o culto, quero te levar para um aprisco, e você vai ser incendiado, Deus vai resolver, e Deus vai fazer. Pode dizer, Deus vai cumprir, amém? Deus vai cumprir. A autoridade, irmãos, nas nossas palavras e nas nossas expressões. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar os teus pés. Desperta o dom que está dentro de ti.
Desperta aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus te deu. Um dom a gente recebe. Não é algo que eu mereço, é algo que Deus dá. E Deus quer que você seja cheio dele. Deus deseja que você transborde com coisas que Deus tem para te dar, que Deus tem para colocar e fazer através da sua vida. Seja um instrumento na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Não enterra aquilo que Deus te deu. Não sepulta aquilo que Deus te deu. E quanto mais você despertar o dom, mais Deus vai trazer, mais Deus vai dar, vai investir na sua vida. Mais Deus vai investir, mais Deus vai investir. Mais graça, mais autoridade, mais unção será derramado sobre a sua vida. Receba mais de Deus, em nome de Jesus, porque Deus tem e Deus quer derramar mais sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Prossiga, vá em frente, não pare, continue sempre, ok? Lembra daquilo que Deus já fez, saiba que Deus quer fazer muito mais ainda, em nome de Jesus, nós vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus.